Olá, saudações a todos, mais um vídeo no canal e hoje eu vou fazer uma análise da pesquisa Datafolha que saiu nesta quinta para a Prefeitura do Rio de Janeiro. Ao meu ver, nós temos alguns dados extremamente interessantes nessa pesquisa que merecem a nossa atenção. Primeiro vamos a uma análise geral dessa pesquisa Datafolha. Foram 900 pessoas entrevistadas nos dias 5 e 6 de outubro, de forma presencial. Contratantes, a Folha de São Paulo e a TV Globo. Não é estranho ver a Folha de São Paulo contratar uma pesquisa para a Prefeitura do Rio, porque a Folha de São Paulo é hoje um portal de caráter nacional. Nível de confiança de 95%, a margem de erro de 3% e foi registrado no TRE do Rio de Janeiro sobre esse número. Se tiver maior curiosidade, acessa o site do TRE do Rio de Janeiro, coloque esse número na parte de pesquisa eleitorais que você vai ter acesso a mais informações. Vamos lá, direto ao assunto. Intenção de voto. Eduardo Paes lidera com 30%, já foi prefeito eleito e reeleito, então tem um start inicial, ao meu ver, muito bom. Marcelo Crivella, atual prefeito, 14%. É um número extremamente baixo para quem ocupa hoje o cargo de prefeito. Depois nós temos a Marta Rocha com 10%, a Benedita da Silva com 8%, com 3%, um pouquinho mais atrás, Renata Souza e Eduardo Bandeira de Mello, com 2% Ciro Garcia. Aliás, é interessante falar do Ciro Garcia, porque o amigo do Rio, ele disse que provavelmente o Ciro Garcia teve 3% no Ibope e 2% no Datafolha, porque muita gente vê o nome do Ciro e pensa que é o Ciro Gomes, que foi bem votado no Rio. Então essa seria uma explicação para o Ciro Garcia ter 2%, 3%. Chega agora na votação, é um número muito menor, não chega nem a 1%. Com 1% nós temos uma turma formada por Clarissa Garotinho, Fred Luiz, Luiz Lima e Paulo Messina, e 3 candidatos eles foram mencionados, mas não conseguiram chegar a 1%. É aquela turma ali do 0,1, 0,2, 0,3, 0,4. O Henrique Simonar, a Glória Luiza e Suede Aidar. Bem, vamos lá. Vamos agora à próxima tela, que é mais interessante, porque eu vou tirar o Marcelo Crivella. Foi feita uma pesquisa também sem o Marcelo Crivella. Parabéns ao Datafolha por ter feito isso, porque o Crivella não vai ser candidato. Ele vai ter a candidatura dele impugnada, eu não tenho dúvidas quanto a isso. E aí a gente começa a ter algumas informações muito importantes. Por exemplo, Eduardo Paes, ele cai. Ele tem 30% quando o Crivella na disputa e cai para 28% quando o Crivella sai. Quando um candidato sai, o normal são os outros candidatos ganharem. Um vai ganhar mais que o outro, porque isso acontece, mas é meio estranho alguém cair nas intenções de voto. Então, por exemplo, o Eduardo Paes ele tinha que no mínimo se manter com 30%, mas não, ele cai para 28%. O que eu penso, e alguns amigos do Rio também disseram isso, que muita gente deve estar pensando em votar no Eduardo Paes, para talvez ligar no primeiro turno, e assim evitar o Crivella de ir para o segundo turno. Mas quando não tem o nome do Crivella, as pessoas se sentem mais à vontade para votar em outro candidato. Então, Eduardo Paes, 28%. A Marta Rocha sobe 2%, de 10 para 12%. A Benedita sobe 2%, de 8 para 10%. A Renata Souza e o Eduardo Bandeira de Mello sobem 1%, de 3 para 4%. Ciro Garcia sobe 1% também, de 2 para 3%. A Clarissa Garotinho sobe 2%, de 1 para 3%. O Fred Luiz sobe 1%, de 1 para 2%. O Luiz Lima e o Paulo Messina continuam com 1%. A Glória Luiza, agora sim, aquela turma ali de 0,3, 0,4, consegue chegar a 1%. Já Henrique Simonar e a Suede Aidar continuam com 0%. Então veja que sem o Crivella e sem um candidato substituto, pode ser que o Crivella coloque um candidato substituto no lugar dele, aí boa parte dos votos vão para esse candidato, mas de uma forma geral, o que a gente pode tirar disso? Que Eduardo Paes perde 2%, então tem um eleitorado que está pensando em votar no Eduardo Paes no primeiro turno, para talvez acabar logo no primeiro turno, para não ter risco do Crivella. E basicamente todos os candidatos ganham 2% ou 1%. Então não tem ninguém que está herdando os votos do Crivella. Neste momento, pelo menos, quando a campanha está muito fria, não começou o programa eleitoral ainda, na televisão e no rádio, a gente tem que mencionar o seguinte: nós temos 22% do eleitorado que diz votar branco e nulo. Aí eu digo logo de início o seguinte: é um número alto? Sim, é um número muito alto, mas tende a cair. Normalmente votos em branco e nulo começam alto e depois vai caindo, porque assim, começa a campanha, o eleitor que pensou em votar em branco ou em nulo começa a se empolgar. Não, olha só, eu gostei desse candidato, esse aqui me representa, eu vou votar nesse para tentar derrubar o outro. Então, isso tende a cair. Não sei se vai cair muito, mas acredito que vai cair. Eu vi com as pessoas surpresas, 22% é muito. De início, antes mesmo da campanha, de fato,
eu não acho um número tão alto. Rejeição, esse dado é interessantíssimo. Vamos lá, Marcelo Crivella, 59%. Mesmo que fosse candidato até o fim, essa rejeição é inviável. Não tem como você conseguir uma eleição com 59% de rejeição. Eduardo Paes, 30%, eu acho que é um número bom para ele. Para ele é bom 30%, não é um número muito alto, um número normal, ao meu ver. Clarissa Garotinho, 29%, pesando bastante, né, o nome da família Garotinho. A Benedita, 20%, já foi governante, então algumas pessoas não gostam dela. Ciro Garcia, 13%. Aí talvez a questão de ser associado ao Ciro Gomes não valha muito, né? Esses 13% só pode ser por isso. Paulo Messina, 9%. Aí a gente tem uma turma ali com 8%, 7%, 6%. Que eu vou destacar uma, a Marta Rocha. É quem tem a menor rejeição. Apenas 6% rejeitam a Marta Rocha. Esse é um dado também importante da pesquisa que eu acho fantástico para a Marta Rocha. Eu acho, sinceramente, fantástico ela ter somente 6% de rejeição. Seguindo, esse dado também é muito, muito, muito valioso. Não conhecem o candidato ou a candidata. Vamos lá. 2% não conhece o Eduardo Paes. Na minha opinião, normal. Eu fui prefeito há algum tempo, 2%, realmente muito pouco. Só que o Marcelo Crivella, 3% não conhecem, é estranho. Antes que alguém pense, entrevistou turista. Não. Eu já fui entrevistado pelo Datafolha, inclusive. Eles perguntam se você não apenas é morador da cidade, como você também é residente do bairro em que você está sendo entrevistado. Por isso, inclusive, não fui entrevistado pelo Datafolha na ocasião que me abordaram. Então, assim, é gente que mora no Rio. 3% não sabe quem é o Crivella. Estranho, mas acontece. Se eu não me engano, no Brasil, acho que 4% é a média de pessoas que não sabem quem é o presidente da República. De cada 100 brasileiros, 4 não sabem quem é o presidente. Acontece. A Benedita da Silva tem 8%, também é bastante conhecida. Né? 8% apenas não a conhece. Já foi governante também, normal. Clarissa Garotinho, 13%. Marta Rocha, 19%. E aí, o que eu falo em relação a Marta é o seguinte. Ela já está se tornando conhecida. Né? E tem uma rejeição baixa. Isso é muito bom para ela. Muito bom mesmo. Ciro Garcia, 27%. Talvez também aquela confusão com Ciro Gomes, porque teoricamente ele parece ser um pouquinho mais desconhecido, apesar de já ser candidato há bastante tempo. Aí vem o dado mais estranho da pesquisa. Eduardo Bandeira de Mello foi presidente do Flamengo, se não me engano, por 3 anos. É desconhecido por 63% do eleitorado. Eu só posso acreditar que as pessoas não associaram o Eduardo Bandeira de Mello candidato com o Eduardo Bandeira de Mello presidente do Flamengo, porque não é possível que as pessoas, em sua maioria, não conheçam quem é Eduardo Bandeira de Mello. Acredito que com a pesquisa ele vai se tornar mais conhecido e aí, quem sabe, ele consiga até deslanchar um pouco. Então, assim, é um ponto positivo para ele. As pessoas não estão associando ainda com ele ter sido presidente do Flamengo e foi um presidente que não criou grandes problemas, não é um presidente com uma mancha na administração do clube. Depois nós temos o Paulo Messina com 70%, e a gente tem uma turma que varia de 86%, que é o caso da Glória Luiza, com a Renata Souza com 78%. É claro que a Glória Luiza, o Henrique Simoná, o Fred Luz também e a Suede Aidar, eles são desconhecidos, mas quando se tornarem conhecidos, se é que vão se tornar muito conhecidos, acredito que não, mas quando se tornarem conhecidos, eu acredito que eles vão conseguir angariar muitos votos. Então, entre ser desconhecido e conhecido, acho que não muda muita coisa. O que muda é para Renata Souza, na minha opinião. 78%, praticamente, de cada 5 pessoas, 4 não conhecem a Renata Souza. Ela é do PSOL, é a candidata do Freixo, então quando ela passar a se tornar conhecida, existe a vinculação dela com o Freixo, com o PSOL, acredito que ela vai conseguir crescer um pouco nas pesquisas, não sei se chega a segundo turno, aí é uma outra história, mas ela tende a crescer. E o Luiz Lima, quando o Luiz Lima foi identificado como bolsonarismo, como candidato do Bolsonaro, eu acredito que ele vai crescer bastante. 81% não conhece o Luiz Lima. Também é a mesma coisa, basicamente arredondando, de cada 5 pessoas, 4 não conhecem. Então, aquela questão de que os votos do Crivella são bem distribuídos, isso é no primeiro momento. Depois, talvez, o pessoal mais bolsonarista que apoia o Crivella passe a apoiar o Luiz Lima, uma possibilidade bem plausível. Peço a você que está assistindo o vídeo, curte agora o vídeo, se inscreve no canal se não for inscrito,
A gente já tem mais de 1.000 inscrições. Felizmente consegui chegar a essa meta. E olha só, uma novidade a partir da semana que vem, terça-feira começa. Eu vou fazer entrevistas com os candidatos a prefeito de Salvador. Já tem 4 agendados, hein? 4. Essa semana começa já na terça-feira com o Bacelar, às 17 horas. Na quarta-feira, o Celcinho Cotrim, às 18 horas. Tem outros candidatos também a vereador, em São Paulo, no Rio, em Salvador, que vai fazer também debates. Para prefeito é mais entrevista, para vereador é mais debate. Então vai ser muito interessante, o canal está crescendo muito. Agradeço a todos vocês e fiquem de olho porque basicamente todo dia tem agora vídeo no canal. Não percam, porque agora a eleição está pegando fogo, o canal aqui também está pegando fogo. Um abraço a todos e até a próxima.